Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Vamos falar aí sobre o ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, que nos deixa aos 89 anos. Pessoal, vamos ao site do G1, vamos direto ao assunto. Falar sobre a morte de José Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que nos deixou hoje aos 89 anos. Ex-guerrilheiro e militante de esquerda, político tinha um tumor no esôfago. Em estágio avançado, ele lutou contra o regime ditatorial, sofreu tortura e governou o país entre 2010 e 2015. Muito bem, pessoal, vamos contar aí um pouco da trajetória de José Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que morreu hoje, terça-feira, dia 13, aos 89 anos. Ele governou o país entre 2010 e 2015. A informação foi confirmada pelo atual presidente uruguaio Yamandu Orsi e visto como um dos herdeiros de Mujica. É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso colega Pepe Mujica, presidente, ativista, referência e líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigada por tudo que você nos deu e o seu profundo amor pelo seu povo, escreveu Orsi. Em abril de 2024, Mujica anunciou que estava com um tumor no esôfago, com um órgão bastante comprometido, e em janeiro deste ano disse que o câncer havia se espalhado. Ontem, segunda-feira, dia 12, Lúcia Topolansky, esposa de Mujica e ex-vice-presidente do Uruguai, afirmou que o político estava em estado terminal e sob cuidados paliativos. Ícone da esquerda e vida simples. José Alberto Mujica Cordano nasceu em Montevidéu em 20 de maio de 1935. Nos anos 60, tornou-se membro da guerrilha Movimento da Libertação Nacional. O grupo se notabilizou antes da instalação do regime autocrata, pessoal uruguaio, em 1973, por assaltar bancos e distribuir comida e dinheiro roubado aos pobres. Durante sua atuação na clandestinidade, Mujica foi ferido 4 vezes em confrontos com forças policiais. Escapou 2 vezes da prisão até ser recapturado definitivamente em 1972. Ao todo, ele passou 14 anos de sua vida atrás das grades e sofreu torturas. Em 1985, Mujica foi finalmente libertado após a promulgação de um decreto de anistia. Ele entrou para a política institucional, ajudou a fundar o partido de esquerda Movimento de Participação Popular, o MPP, e foi eleito deputado em 1994. 5 anos depois, chegou ao Senado e, em 2005, com a chegada à presidência de seu correligionário Tabaré Vázquez, em 1940, faleceu em 2020, foi nomeado ministro da Agricultura. Mujica foi eleito sucessor de Vázquez e se tornou presidente em 2010, governando até 2015. O político virou ícone da esquerda sul-americana. Ao lado de sua mulher Lúcia Topolansky, Mujica chamou a atenção como chefe de estado de vida simples, que morava em um sítio modesto nos arredores da capital e dirigia seu próprio Fusca ano 1987, diariamente até a sede do executivo. Prisão aí durante o regime ditatorial, pessoal? Seu período na prisão ao longo do regime autoritário foi marcado por torturas e condições precárias, sendo mantido por longos períodos na solitária. Ele era um dos presos considerados sequestrados pelo regime e seria executado sumariamente caso os tupamaros retomassem as atividades de guerrilha e foi libertado em 1985. Presidência de Mujica e o seu legado, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que diz, Mujica, ao assumir a presidência em 2010, elevou o gasto social de 60,9% para 75,5% dos gastos públicos. Em conformidade com a sua vida política, o salário mínimo teve um movimento de 250%. Em 2012, ele propôs a legalização do consumo e venda da cannabis, que acabou se concretizando no país, pessoal? Então, lá no Uruguai é legalizado o uso da cannabis, Todo mundo sabe o que significa. Após deixar a presidência, voltou ao Senado, cargo que ocupou até 2020, quando renunciou por motivos de saúde em meio à pandemia da Covid-19.
Mujica passou os últimos anos da sua vida cuidando de horta. Acredita-se que doava 90% do salário como ex-presidente para os projetos de combate à pobreza. Durante a maior parte da vida, declarou-se ateu. Em uma entrevista em 2012, sintetizou sua crença: não tenho religião, mas sou quase um panteísta, admiro a natureza. E vamos continuar a falar aí de José Pepe Mujica, que trouxe temas aí extremamente polêmicos, né? Falamos aí sobre a legalização da cannabis e outros temas, como o direito da mulher a interromper a gravidez e casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas antes disso, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu like e o seu precioso comentário aqui no nosso canal. Fique à vontade, pessoal, assim você vai estar nos ajudando no engajamento e a sua amiga continuar com o trabalho aqui na plataforma. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Você que chegou pela primeira vez, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Compartilhe, fique à vontade aqui a casa de vocês, pessoal. E vamos voltar e falar sobre o Pepe Mujica, né? Um dos maiores líderes da esquerda e polêmico, né, pessoal? Vamos trazer aqui para vocês algumas das polêmicas trazidas aí por Pepe Mujica, né? O direito das mulheres a interromper a gravidez, o uso da cannabis e casamento LGBT. Como Mujica levou o Uruguai ao topo da agenda progressista na América Latina. Ex-presidente uruguaio, morreu aos 89 anos, hoje, terça-feira, dia 13, políticas sociais fizeram com que Mujica ganhasse projeção internacional. Vamos ler aqui, né? O ex-presidente do Uruguai, diz o site do G1, José Pepe Mujica, que morreu aos 89 anos nesta terça-feira, dia 13, teve um governo marcado por uma agenda progressista inédita na América Latina. Durante o governo Mujica, o Uruguai se tornou o primeiro país sul-americano a legalizar o direito das mulheres a interromper a gravidez, a gente não pode falar o nome, mas vocês entendem, né, galera? E também a regulamentar o mercado aí da cannabis, além de ser o segundo do continente a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em outubro de 2012, o país descriminalizou aí as mulheres, né, que interrompem a gravidez até a 12ª semana de gestação, com a aprovação de uma lei que garantiu o acesso ao procedimento em hospitais públicos. A medida colocou o Uruguai à frente de vizinhos da região em um tema ainda tabu em boa parte do continente, né, pessoal? Incluindo aqui o Brasil. Poucos meses depois, em abril de 2013, o parlamento uruguaio aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tornando o país segundo da América Latina a adotar a medida, atrás apenas da Argentina, que havia aprovado a união homoafetiva em 2010. Em 2014, já no fim do mandato, de Mujica, lá, o Uruguai também se tornou o primeiro país do mundo a legalizar e regulamentar todas as etapas aí do mercado do uso da cannabis, para o uso da cannabis, né, do cultivo à venda em farmácias por meio de um decreto presidencial. As três ações posicionaram o Uruguai como uma referência internacional em políticas sociais progressistas e consolidaram a imagem de Mujica como um dos líderes mais inovadores da região, pessoal, perdão, falei religião, é região. A morte. A morte de Mujica foi confirmada pelo atual presidente uruguaio Yamandu Orsi, visto como um dos herdeiros de Mujica. É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso colega Pepe Mujica, estivemos vendo aqui, né, mas vamos relembrar o nosso presidente, ativista, líder, né, sentiremos muita falta de você, querido velho, obrigada por tudo que você nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo, né, escreveu Orsi. No ano passado, né, pessoal, assim, nós vamos encerrar o nosso conteúdo, né, galera, porque é um tema, um homem, né, que foi referência aí na América Latina e para o mundo, né, hoje se despede de José Mujica, Pepe Mujica. Então quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o finalzinho desse pequeno conteúdo, essa pequena homenagem, né, pessoal, a Pepe Mujica. E não se esquece, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. E até logo, José Pepe, descanse em paz.